Notícias da Igreja Católica. Quinta-feira, 7 de setembro de 2023, hoje é dia do Beato Vicente de Santo Antônio, missionário no Oriente. Brasileiros de Florianópolis encontram o Papa e pedem bênção ao Figueirense. Reportagem de Andressa Colê, do Vatican News. O time catarinense de futebol do Figueirense empatou em 1-1 com o Hercílio Luz em jogo realizado nesta terça, 5 de setembro, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O resultado o mantém na liderança da Copa Santa Catarina. A equipe, porém, não vive boa fase em nível nacional, tanto que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas o ex-presidente do Figueirense Futebol Clube, Nestor Lodetti, veio ao Vaticano recorrer ao Papa Francisco. Entregamos à Sua Santidade uma camisa do Figueirense Futebol Clube, que é o maior clube de Santa Catarina, que já esteve por muito tempo na Série A e que, infelizmente, atualmente está na Série C do Campeonato Brasileiro. Pedimos bênção à Sua Santidade ao Figueirense e a camisa para que o clube retorne urgentemente à Série A. Segundo Nestor, o Papa respondeu ao pedido dando uma bênção sorrindo. O ex-presidente do Figueirense contou ainda que entregaram ao pontífice uma camiseta do time que ele fundou, os Manezinhos, e um livro fotográfico contando a história do grupo, além de outra obra sobre a cidade de Florianópolis. A história dos Manezinhos. Manezinho é o gentílico popular usado para chamar quem nasce em Florianópolis, Santa Catarina. Mas atualmente o time dos Manezinhos, fundado por Nestor, também é aberto a profissionais de outras partes do Brasil e até do exterior, como o empresário argentino Guilhermo Arturo Vireira, que esteve com Nestor na audiência geral com o Papa Francisco. A gente pôde desfrutar bons momentos, conhecer um pouco mais do Vaticano, compartilhar o esporte, reuniões e jantar, integração com distintos idiomas e culturas, e hoje conseguimos estar bem próximos de Sua Santidade, um compatriota. Queria deixar também um agradecimento à Nossa Santidade, que tem esse carisma, essa capacidade de chegar em todos os seres humanos de uma maneira especial. O grupo, com sede em Florianópolis, reúne assim os mais variados representantes das classes empresariais, além de diplomatas e parlamentares, magistrados e promotores de justiça, profissionais liberais, professores, servidores públicos estaduais e federais, bem como ex-atletas profissionais. São 25 anos percorrendo o mundo para fazer turismo e jogar futebol contra seleções master de grandes clubes ou formadas por ex-atletas. O time já fez 36 viagens internacionais para jogar 60 jogos em 45 países e nesta semana está em visita ao Vaticano. Na segunda-feira, 4 de setembro, no Centro Esportivo Cavaliere Pio XII, como explicou Nestor, disputou partida amistosa com atletas representantes da Guarda Suíça. O placar foi de 4-4 e ao final do jogo foi entregue à equipe local o troféu Cidade de Florianópolis e medalhas aos destaques da disputa. Ficamos muito envaidecidos com a recepção, com o acolhimento e a simpatia com que fomos tratados. Nosso lema é fazer amigos em todo o mundo jogando futebol, e aqui na cidade do Vaticano, em Roma, nós tivemos a convicção e a segurança de que novos amigos que aqui abraçamos serão perenes. A delegação de 50 brasileiros e 2 famílias argentinas agora segue pelo sul da Itália para turismo, com retorno previsto ao Brasil em 14 de setembro. Notícias da Igreja Católica. Na audiência geral de ontem, o Papa Francisco falou na catequese sobre a sua viagem à Mongólia, onde diz ter encontrado uma igreja humilde e feliz. Como é costume, na volta de cada viagem apostólica, o Papa Francisco dedicou a sua catequese à reflexão sobre o que viveu na Mongólia, o país asiático que pela primeira vez na história teve a presença de um Papa. Depois de mostrar a sua gratidão às autoridades, o Papa Francisco definiu este país como um povo nobre e sábio que lhe mostrou tanta cordialidade e carinho. Ele disse que os habitantes da Mongólia orientam o olhar para o alto, para a luz do bem. Poder-se-ia perguntar, por que o Papa vai tão longe para visitar um pequeno rebanho de fiéis? Porque é precisamente ali, distante dos holofotes, que muitas vezes se encontram os sinais da presença de Deus, que não olha para as aparências, mas para o coração, disse o Papa Francisco. O Senhor não procura o centro do palco, mas o coração simples de quem o deseja e o ama sem aparecer, sem querer sobressair em relação dos outros, acrescentou. O Papa disse que teve a graça de encontrar na Mongólia uma igreja humilde, mas feliz, que está no coração de Deus, e posso dar-vos o testemunho da sua alegria
por se encontrar durante alguns dias também no centro da igreja. Segundo o Papa, a Igreja da Mongólia nasceu do zelo apostólico dos missionários que foram para lá para viver como o povo mongol, não para fazer proselitismo, mas para anunciar a cultura do Evangelho. O Papa disse que a palavra católico significa universal, contudo não se trata de uma universalidade que homologa, mas de uma universalidade que se encultura. Isto é catolicidade, uma universalidade encarnada, inculturada, que capta o bem onde vive e serve o povo com quem vive. É assim que a Igreja vive, dando o testemunho do amor de Jesus com mansidão, com a vida antes do que com as palavras, feliz com as suas verdadeiras riquezas, o serviço ao Senhor e aos irmãos, disse o Papa. Francisco falou da inauguração da Casa de Misericórdia, a primeira obra de caridade criada na Mongólia como expressão de todos os membros da igreja local. Um lugar aberto, lugar hospitaleiro, onde as misérias de cada um possam entrar sem vergonha em contato com a misericórdia de Deus que levanta e cura. Eis o testemunho da igreja na Mongólia, com missionários de vários países que se sentem um só com o povo, felizes por o servir e descobrir as belezas que ele já tem. O Papa Francisco contou que durante a sua visita também pôde descobrir um pouco desta beleza, conhecendo inclusive algumas pessoas, ouvindo as suas histórias, apreciando a sua busca religiosa. Notícias da Igreja Católica. Anunciar o Evangelho sempre implica tanto a alegria de declarar a sacralidade da vida humana desde a fecundação, quanto a ousadia de denunciar a cultura de morte, disseram os bispos do estado de São Paulo ao manifestar preocupação pelas matérias em discussão e votação no Supremo Tribunal Federal acerca da descriminalização do aborto e das drogas. O aborto está para ser debatido no Supremo por causa da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, que pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. Esta ação foi suspensa ao STF em 2017 pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e está sob relatoria da ministra Rosa Weber, atual presidente da Corte. Weber vai se aposentar em outubro deste ano e tinha a intenção de pôr a matéria em julgamento antes de sua aposentadoria. Notícias da Igreja Católica. A festa litúrgica desta próxima sexta-feira, 8 de setembro, a Natividade da Bem-aventurada Virgem Maria, exorta-os a andar sempre como Maria, nos caminhos do Senhor, disse o Papa Francisco, na saudação aos fiéis em italiano depois da audiência geral de ontem. A ela, mulher de ternura, confiamos os sofrimentos e as tribulações da querida e atormentada Ucrânia, que tanto sofre. Envio a todos a minha bênção, continuou o Papa. A celebração da festa da Natividade de Nossa Senhora é conhecida no Oriente desde o século VI. É celebrada no dia 8 de setembro, dia que marca o início do ano litúrgico bizantino, que termina com a dormição em agosto. O Papa dirigiu também o seu pensamento aos jovens, aos doentes, aos idosos e aos casais recém-casados. Notícias da Igreja Católica. Com um sentimento de fraternidade, solidarizamo-nos com as comunidades que passam por momentos dolorosos e angustiantes. Compreendemos ser fundamental que neste momento todos os que dispõem de condições colaborem para amenizar os sofrimentos, porque passam tantas pessoas, disseram os bispos do Rio Grande do Sul, após o estado ser atingido por um ciclone que deixou dezenas de mortos e milhares de desalojados. Notícias da Igreja Católica. A equipe de especialistas em bioética da Conferência Episcopal da Polônia se opõe à proposta de incluir ameaça à saúde mental da mãe como fundamento para a prática do aborto. Em um comunicado publicado nesta terça-feira, 5 de setembro, a equipe de especialistas se pronunciou, pois cada vez mais existe no espaço público a opinião de que a ameaça à saúde mental de uma mulher grávida é uma premissa que justifica a legalidade do aborto. Na Polônia, o aborto só é permitido em casos de estupro ou incesto e quando a vida ou a saúde da mãe estão em perigo. Em outubro de 2020, o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional a lei que permitiu o aborto por malformação do feto. Com a colaboração do Vatican News e da agência ACI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.